Oi, pessoal, boa noite. Eu vou fazer rapidinho aqui uma livezinha pra explicar o caso Mariana Ferrer, porque daqui a pouco eu vou sair, stories dá muito trabalho, tem que fazer, tem que salvar, então a livezinha é mais fácil, tá? Vamos lá, então vamos relembrar o caso, né? A primeira coisa, a gente tomou conhecimento desse caso quando saiu na imprensa, um veículo de imprensa noticiou aquele famoso estupro culposo, né? Que haveria um processo contra um suposto estuprador e seria um estupro culposo. Então saiu vários veículos de mídia, muitas pessoas se manifestaram, estupro culposo. Eu recebi milhares de mensagens, achei aquilo um absurdo e fui estudar, né? Eu fui estudar, eu li a acusação do Ministério Público e vi que não era nada daquilo, não era nada de estupro culposo, porque não existe estupro culposo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre dolo e culpa. O que é dolo? Dolo é a intenção de praticar um crime. Não é dolo, é dolo, tá? Pelo amor de Deus, seguidor meu tem que falar direitinho, dolo. Então, por exemplo, um homicídio doloso é aquele homicídio onde a pessoa tem a intenção de matar. A pessoa quer matar o vizinho, vai lá, pega o revólver, vai e mata, quer matar, tem dolo. Então, um homicídio doloso. Um exemplo de homicídio culposo, a pessoa tá limpando a arma, sem querer a arma dispara e vai até a casa do vizinho e mata o vizinho. Aí tinha a intenção de matar? Não, não tinha intenção de matar, não tinha o dolo. Logo, é um homicídio culposo, tá? A culpa tem 3 modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia. Neste caso, eu teria sido imprudente de limpar a arma e disparar e matar o vizinho, tá? Quando que um crime é doloso e quando que ele pode ser culposo? Uma breve explicação só para vocês entenderem, né? Que meu seguidor tem que entender esses conceitos básicos do direito. O próprio Código Penal vai dizer se esse crime, que em regra os crimes são dolosos, se esse crime pode ocorrer na modalidade culposa. Então o próprio artigo 121 do homicídio, depois ele fala lá, se o homicídio for culposo, se o furto for culposo, se a lesão corporal for culposa, enfim, tá? Vamos pro estupro. O estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal e não existe estupro culposo. Só pode ser na modalidade dolosa, tá? Então, recapitulando, a Mariana Ferrer alegou que havia sido estuprada, que ela estava numa boate, lá em Jurerê Internacional, né? Nem me lembro direito, que eu tô falando assim sem olhar o que eu já falei, tá? Tem um destaque aqui que eu falo sobre isso, então pelo que eu estou me lembrando, tá? Que ela teria sido estuprada porque o rapaz, ele teria dado alguma substância entorpecente para ela, provavelmente na bebida, de acordo com o depoimento dela, e ela estava sem condição de entender o que estava acontecendo, sem condição de oferecer resistência, e ele teria abusado sexualmente dela. Tá? Então esse é o chamado estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É aquele estupro que é praticado. Tem 2 situações. Primeira, quando a vítima é menor de 14 anos. Então, ainda que haja o consentimento da vítima menor de 14 anos, o legislador entende que é uma criança, que é muito nova, que não sabe, não saberia dizer sim ou não. Então, entende-se que é um estupro de vulnerável. A segunda possibilidade de estupro de vulnerável é quando a vítima está sob efeito de uma substância entorpecente ou está extremamente embriagada, que ela não consegue entender a situação e não consegue dizer sim ou não, tá? Então, ela trouxe esse relato para a polícia, foram feitas uma série de diligências e na época o promotor lá de Santa Catarina processou o rapaz por estupro de vulnerável, tá? Então não existe isso de estupro culposo. Bem, vamos lá. Até uma outra crítica que eu quero fazer, o veículo de imprensa que inventou essa fake news, que quando ele disse que era estupro culposo, foi uma fake news, todo mundo compartilhando estupro culposo, jornalista, não sei o que, enfim. Eles também editaram os vídeos da audiência. Então, quem via o vídeo editado, eu achei um absurdo, era só o advogado do réu criticando a Mariana, ofendendo a Mariana. Mas quando eu assisti na íntegra, que isso que é importante, a gente não pode se basear num trechinho editado, eu assisti na íntegra, horas de audiência, não foi nada daquilo. Ela que começou a provocar o advogado, ela não respondia as perguntas, então ela começou a ofender o advogado e fazer tumulto na audiência, tá? Então, por conta disso, o advogado acabou retorquindo, ele respondeu
e foi editado e parecia que era o advogado que estava silenciando ela e que o juiz também estaria silenciando ela, tá? E não foi nada disso, tá? Então, voltando para a sentença. A sentença, em primeira instância, ele foi absolvido. O próprio membro do Ministério Público, o próprio promotor que havia processado ele criminalmente, entendeu que não ocorreu um estupro de vulnerável. Por quê? Já que ela não era menor de 14 anos, se ela tivesse menos de 14 anos, aí não teria que fazer prova alguma, só provar a identidade e provar que houve uma conjunção carnal quando há penetração ou que houve algum ato libidinoso, certo? No caso dela, teria que ser provado o quê? Que ela estava vulnerável, que ela estava sob efeito de uma substância entorpecente, que ela estava com uma embriaguez muito elevada. E isso não ficou provado, tá? No que o juiz se baseou? Então, lembrando que o próprio Ministério Público, que havia processado o réu por estupro culposo, pediu absolvição, porque o órgão do Ministério Público, ele busca a verdade, é um promotor de justiça. Então, se a gente, no nosso trabalho, percebe que não houve crime, tem que pedir absolvição. Então, foi pedido absolvição e o juiz absolveu o réu, tá? Qual foi o fundamento da sentença? Não havia prova da vulnerabilidade. O juiz se baseou no quê? Primeiro no exame toxicológico, a qual ela foi submetida, parece que ela demorou um pouco para fazer esse exame, não constava nenhuma substância entorpecente no sangue dela, não tinha mais excesso de bebida, é questionável, ela demorou para fazer, até mas não tinha essa prova que seria muito importante, essa prova pericial. O juiz também se baseou nos vídeos, nas filmagens, acho que todo mundo viu aqui os vídeos, né? Porque ela diz que o rapaz teria levado para um lugar na boate, ela subiu umas escadas e aparece no vídeo os dois subindo juntos e depois ela descendo. E ela descendo, tava de salto alto, tava descendo normalmente, não tropeçou, não ficava segurando no corrimão. Tudo é levado em consideração pelo juiz na hora de uma sentença. Então, esses vídeos foram levados em consideração. Depois disso, ela saiu da boate, ela caminhou alguns metros, acho que uns 500 metros, se eu não me falha a memória. Caminhou normalmente, sem tropeçar, sem titubear, sem estar com aparência de embriaguez. Além disso, ela foi também digitando, mandando mensagem. Depois comprovou-se que nesse trajeto de uma boate para outra, ela mandou mensagem para as amigas. Então, esses vídeos não estavam indicando que ela estava sob efeito de alguma substância entorpecente, algum sonífero, algum alucinógeno ou até mesmo um estado de embriaguez elevada. Então, por conta disso, ela foi absolvida. Provavelmente o juiz também se baseou no depoimento dela, que é muito incongruente. Ela não fala uma versão crível. Até tem o Ricardo Ventura, ele é bem interessante o perfil dele, acho que vocês conhecem, o canal Não Minta Pra Mim. Ele é especialista em linguagem corporal, então ele analisa o depoimento de alguém, a fala de alguém, e ele examina os trejeitos, né? Se levanta o ombro, se gesticula de uma certa forma, se trava a mandíbula, se olha para o lado. E pela análise dele, ele constatou que ela falou muitas mentiras. Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas minha experiência como procuradora, há 22 anos, já fiz milhares de audiências, já interroguei vários réus, então a gente pega uma certa experiência e dá pra ver se a pessoa tá mentindo ou não. E o depoimento dela, de fato, era muito incoerente, né? Daí ela disse que uma das provas seria o vestido que ela estava usando, que o vestido estaria rasgado, ou que tinha sêmen, enfim. E cadê o vestido? O juiz perguntou, cadê o vestido? Está no exterior, guardado às 7 chaves. Como assim? É uma prova importante esse vestido. O vestido poderia corroborar, poderia confirmar a versão dela, de que houve uma eventual agressividade, que o vestido estava rasgado, ou que tinha indícios de sêmen do rapaz. Agora não, o vestido não estava mais lá, o vestido estava no exterior, trancado a 7 chaves. Não dá pra entender, né? O interesse da suposta vítima é demonstrar que foi vítima de um estupro. Então o vestido seria muito importante, que ele estivesse juntado aos autos para ser submetido à perícia. Então as versões dela não eram compatíveis, ela fugia das perguntas, a mãe também dá um depoimento muito estranho. Então o juiz se baseou em tudo isso. Se baseou na versão do rapaz, se baseou na versão dela.
nessas imagens, nos vídeos de gravação, tudo é prova para o direito penal. Então as imagens são provas, né? São provas de mídia, né? Que são importantes, né? O depoimento da vítima é uma prova, a oitiva da vítima, o depoimento do réu também é um meio de prova, o interrogatório do réu, o exame pericial, né, o toxicológico é uma prova pericial, outro tipo de prova. Então o juiz se baseou em todas essas provas e ele entendeu o quê? Que não havia prova, não havia evidência, não estava comprovado documentalmente ou por alguma prova que houve o entorpecimento da suposta vítima, que ela estaria sob efeito de uma substância entorpecente, uma embriaguez completa, né, o termo jurídico é embriaguez completa, onde ela não poderia se defender e etc. Então, por conta disso, ele foi absolvido. Ficou claro até aí? Tá certo aí, pessoal? Tô falando sobre a Mariana Ferrer, tá? Muitas pessoas me perguntaram aqui para eu falar sobre o caso da Mariana Ferrer. E daí que aconteceu? Ela recorreu, né? A vítima, ela pode recorrer, ela pode ter o chamado assistente de acusação e ela pediu a condenação no tribunal, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é a segunda instância. Então, recapitulando as nossas instâncias, na primeira instância ele foi absolvido, ela recorreu. E o tribunal, que é composto por 3 desembargadores, que são 3 juízes, mantiveram a sentença, ou seja, eles mantiveram a absolvição do réu. Então, ele foi inocentado pela justiça. Ela poderia recorrer? Olha, juridicamente falando, até poderia tentar levar o caso para o STJ, só que quando você leva para o STJ ou para o STF, não se pleiteia a condenação, se pleiteia a anulação do caso, mas eu acho muito difícil que esse recurso seja feito, ainda que seja feito, muito difícil o STJ vai anular, porque foi um processo muito bem conduzido. Eu analisei as peças disponibilizadas na imprensa, analisei os interrogatórios, analisei as peças do promotor, então muito difícil que esse processo seja anulado, né? Então, basicamente, é isso. Ficou claro isso, pessoal? Então, isso é muito importante, porque demonstra o quê? Primeiro ponto, né? Violência contra a mulher, né? Contra pessoas mais fracas, né? Mulheres, crianças. Claro que uma hediondeis deve ser combatida, deve ser rechaçada, ninguém pode compactuar com esse tipo de violência, ainda mais as violências sexuais, né, que causam um grande trauma numa criança ou numa mulher. Agora, antes de acusar alguém, antes de vir na imprensa acusar uma pessoa, antes de expor a foto de um suposto estuprador, tem que se ter uma evidências contra essa pessoa, porque assim como é completamente condenável violência sexual contra mulheres, contra crianças, também é condenável você acusar alguém de estupro e expor essa pessoa, ainda mais sendo uma pessoa inocente. Então se põe no lugar de um homem que é acusado injustamente de estupro. Então recado número 2, né? Antes de ficar compartilhando notícia falsa, as famosas fake news, ainda mais de veículos da imprensa que não são confiáveis, né? Veículos que divulgaram conversas que foram hackeadas, de colegas da Lava Jato, minhas conversas que foram adulteradas, falsamente divulgadas, né? Um veículo que não tem nenhuma credibilidade. E esse veículo que criou essa ideia desse estupro culposo que não existe e que em nenhum momento estava escrito isso no processo. Então, antes de compartilhar uma informação, cheque a informação. Pô, será que é isso mesmo? Vamos ler, né? Quem é da área jurídica, estupro culposo? Como assim? Vamos ler, vamos nos informar, porque existe muita guerra de narrativa, existe muita mentira, muita tentativa de desqualificar a reputação, então a gente tem que checar a informação, ir a fundo. Ah, eu não entendo de direito, eu não entendo de algum outro fato. Ou são pessoas que entendam, pessoas que dedicam o tempo para estudar os casos, explicar, né? Nesse caso eu fiz isso, né? Ou se é uma outra fake news, seja de economia, de política, ouça pessoas que entendem, que vão atrás dos fatos, que estudam e trazem a verdade para vocês, né? A minha ideia tá aqui no Instagram, é trazer o direito, explicar o direito para você, tornar uma forma mais acessível o direito e também trazer informações, né? Para abrir a cabeça de vocês, formar cabeças pensantes, né?
Então, tô vendo vários alunos aqui, a Dete, tô vendo o Lailton. Boa noite para todos, isso é bem corrido porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E como eu falei, embora os stories tenham sido vencidos... a Fabiana Barroso, tudo bom, querida? Muito obrigada. Inclusive, será que vai ao ar hoje, Fabiana, nossa participação no Lacombe? Essa semana a gente gravou uma entrevista no Agora com Lacombe, nós ouvimos o Capitão Derrite. Acho que vai hoje, depois eu vou me informar e digo pra vocês se vai ser no Agora com Lacombe hoje na Rede TV às 11h30, né? Então, a maioria preferiu... Vou salvar a live, fiquem tranquilos. A maioria preferiu Stories, só que Stories dá muito trabalho, tem que falar, depois tem que salvar, tem que carregar, né? Então, live é mais fácil. Eu já falo aqui de uma forma mais fácil. E vou salvar a live sim, tô vendo o Mário Vitor, o outro aluno. Tá, então eu explico mais profundamente, tem um destaque aqui. Tem um destaque que eu salvei Mariana Ferrer, que foi bem nessa época... que eu expliquei tudo que eu falei aqui, mas de uma forma mais detalhada, mais devagar, explicando com mais calma, tá? Então eu vou postar, vou salvar aqui essa live, compartilhem, compartilhem, quanto mais gente ficar a par do que está acontecendo é mais importante para evitar cair no golpe da fake news. A Fabiana tá falando que o nosso programa vai ser na quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem vai o programa que a gente gravou, o Agora com Lacombe, que a gente entrevistou o Capitão Derrite, tá? Então, pessoal, tem essa página, bem lembrado aqui, tem uma página que chama Manas e Manos, que quem abriu essa página foi uma das testemunhas do caso, era uma moça que trabalhava na boate, que estava no dia dos fatos, que conhecia a Mariana Ferrer, e acho que ela foi ouvida como testemunha, e ela demonstrou que as versões dela não eram verdadeiras, e daí tem essa página aqui no Instagram, onde eles fazem muita análise de casos de denúncias fraudulentas, né? Porque infelizmente acontece isso. Infelizmente tem mulheres que acusam falsamente o namorado, o marido ou o terceiro de ter praticado um assédio sexual ou um crime sexual, né? Então, tem bastante coisa nessa página mesmo. Então, quem quiser assistir o meu destaque, que tá mais completo, agora foi uma coisa rápida, né? Só pra saciar a curiosidade de vocês, que eu recebi muitas mensagens, né? Então dá uma olhadinha lá no meu destaque e vou salvar agora essa live. E se vocês quiserem, pode compartilhar, tá? Aqui o Ítalo tá falando, tá, Meia, fala sobre afirmaram que o réu comprou os 3 desembargadores, né? Vão surgir muitas narrativas, né? Infelizmente a gente sabe que existem juízes corruptos, existem desembargadores corruptos, assim como existem membros do Ministério Público corruptos. Eu tive um colega que foi preso há 2 anos atrás, né? Agora, é uma narrativa que comprou os 3 desembargadores, não é bem assim que funciona, né? Então, que eu analisei o processo, o que estava disponibilizado na mídia, as audiências, eu fiquei convencida que não tinha prova da eventual embriaguez, da eventual substância entorpecente. Então, eu me convenci, se eu fosse juíza, eu também iria absolver, tá? Então, esse pode ser uma falácia para aquelas pessoas que não concordam com decisões judiciais que são diferentes do que elas gostariam que acontecesse. Tá bom, pessoal? Então, boa noite para vocês. Obrigada aqui. Mais de 200 pessoas assistiram essa live relâmpago aqui. Eu vou salvar e compartilhem, tá bom? Até mais. Boa noite.